Na verdade, não. Boa noite. Está no ar um grande encontro que eu e o Miguel Rosseto organizamos, chamado Diálogos pela Democracia. Eu estou muito feliz na noite de hoje de receber convidados e convidadas muito queridos, né, que têm cumprido um papel extraordinário na defesa do nosso país, em saídas democráticas para as crises que o Brasil enfrenta. Nós, eu e Miguel Rosseto, recebemos nessa noite, em todas as nossas redes, Fernando Haddad, meu querido amigo, companheiro de chapa nas eleições de 2018, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação, um homem que tem dedicado a sua vida à construção desse Brasil mais justo, mais solidário, com perspectiva de vidas para toda a juventude. Bem-vindo, Haddad. Muito obrigado, Manu. Prazer enorme estar aqui com vocês e com figuras tão ilustres, tão amigas, tão fraternas. Do lado do Haddad, ele vai falar por si próprio também, porque ele recebe os convidados junto comigo, mas a gente não admite aqui o exercício regular da profissão de jornalista, e a jornalista sou eu. O meu colega de mestrado, nós fizemos mestrado juntos, Haddad. Tu lembra que eu entreguei a dissertação de mestrado no meio da campanha presidencial? Pois esse moço, chamado Miguel Rosseto, foi meu bicho no mestrado em políticas públicas. O Miguel foi ministro da Previdência, tu foi ministro da Reforma Agrária, foi ministro da Previdência, foi vice-governador do Olívio, que hoje é o aniversariante do dia, Olívio Dutra. Eu, sempre que eu me lembro, Miguel, a gente vai ser companheiro de chapa em 2020, mas eu não me lembro da política do Rio Grande do Sul sem a tua presença. Então, é uma alegria compartilhar a luta e esse espaço hoje contigo. Bem-vindo. Tu está sem microfone, Miguel. Não. E olha que a gente está desde as 8 da manhã falando nessa live. Gente, boa noite muito carinhoso para todos vocês. 79 anos do Olívio Dutra hoje. Nosso grande referência, grande amigo aqui, junto com o Tarso, com o Raul, com o Verli, construíram um longo período de democracia, de participação popular na Porto Alegre. Agora, com a liderança daquela moça ali ao meu lado, com a Manuela, nós queremos recuperar essa cidade que respeita o seu povo, da participação popular, da democracia, das liberdades e da igualdade. Mas eu quero, na verdade, né, Manuela, registrar minha enorme felicidade, reencontrar o Haddad. Parabéns, Haddad, mais uma vez, pelo teu desempenho, pela tua campanha, pela tua experiência no Ministério. Tu vai falar para nós hoje aqui, tendo como referência mais um ato inconstitucional, autoritário, que é a medida provisória 979, essa intervenção nas universidades federais. Então, tudo a ver com o teu trabalho, tua experiência, tua construção do direito à educação pública. Que bom que tu está aqui com a gente, defendendo essa democracia. O Flávio Dino, Flávio, muito rápido. Sabe, Manuela, que quando eu vi o Flávio aqui, eu quero 30 segundos, mas lembrar, Flávio, tu não vai lembrar disso, porque tua agenda é enorme. Mas sabe, Manuela, que em novembro de 15, eu era ministro da Previdência e do Trabalho, da Dilma, da presidenta Dilma, e eu fui a uma cidade chamada Matões, exatamente, no interior do Maranhão, com o Flávio, ao lado de Caxias, ou perto de Caxias, inaugurar uma agência do INSS. Por que isso é importante? Já que nós estamos falando, Haddad e Gurias, de democracia. Porque isso é a democracia que nós queremos, né? Da mudança, da transformação, da igualdade. Essa democracia que gosta de igualdade. E lá nós inauguramos uma agência do INSS. E eu lembro disso, viu, Flávio, com muita emoção, Manuela, porque a primeira beneficiária desta agência, que já estava trabalhando, viu, Haddad, foi uma trabalhadora rural que conseguiu salário maternidade. E o nome do filho dela era Davi. Eu nunca vou me esquecer isso. Era Davi, e era muito emocionante. Era uma guria, uma jovem trabalhadora rural. Nós estamos aqui por isso. Nós estamos aqui por essas trabalhadoras rurais, estudantes, aposentados, trabalhadores que querem um outro país, que querem liberdade, que querem igualdade, que querem ser respeitados. Nós estamos aqui, né, Manuela, para denunciar essa situação horrorosa do país, esse sujeito perverso, Bolsonaro, e seguramente para reafirmar compromissos, né, com a democracia, com o nosso povo, com as liberdades, com a igualdade. Para nós, a democracia, né, sempre foi sinônimo de igualdade, de condenar a violência de gênero, a violência racial, né, denunciar mais uma vez o racismo e homenagear e lutar por um futuro melhor para todos nós. Nós estamos aqui em Porto Alegre, viu, Haddad e Flávio, o Freixo vai estar aqui, a Rosário. Nós estamos muito animados, viu? Com essa aliança, com a liderança da Manuela.
Nós vamos trabalhar muito para que Porto Alegre volte a ser uma capital da democracia, da participação popular e da igualdade. Então, que sejam muito bem-vindos aqui, viu? A gente recebe vocês com muita alegria. Miguel, eu prometi para o Freixo que ele participar desse encontro Diálogos pela Democracia não o levará para o Conselho de Ética do partido dele. O debate não pode ser sobre eleição, viu? A gente até te levará em outro momento, estaremos juntos na campanha, mas não agora. Então, um abraço para vocês, vou ser muito feliz em homenagear a coragem, Haddad, Flávio, Freixo, a coragem e o compromisso popular com a defesa das liberdades de todos desse país. Sejam muito bem-vindos aqui, viu? Obrigada, Miguel. Rosana, querida Rosana, essa jovem estudante, presidenta recém-eleita no primeiro congresso virtual da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Muito bem-vinda, Rosana, é uma alegria falar contigo. Obrigada, Manu, agradeço esse convite, para mim é uma honra estar conversando com vocês hoje. Flávio Dino, meu querido amigo, sabe que eu encho bastante, fico cheia de orgulho de pensar que a primeira vez que eu cheguei em Brasília, fui deputada federal, e a gente comentava sobre isso antes, eu fui colega do Flávio. O Flávio foi juiz federal, né, muito jovem, porque chegou em Brasília ainda muito jovem, tu chegaste em Brasília com 38 anos, se eu não me equivoco, né, Flávio? A idade que eu tenho hoje, me lembro sempre disso, eu te achava tão mais velho que eu, viu, Flávio? Tu com teus 38 que eu tenho agora, é bom para tomar juízo. Flávio, governador do estado do Maranhão. Flávio foi presidente da Embratur também, antes de ser governador do estado do Maranhão, governador reeleito, e tem orgulhado a todas e todos nós, viu, Flávio? Já orgulhava antes do enfrentamento à pandemia. Eu lembro quando eu e o Haddad fomos ao Maranhão, sempre me surpreendi muito, viu, Rosana e Jerusa? Quando eu ouvi a primeira vez da boca de alguém que o Flávio tinha sido o primeiro a construir mais escolas no estado que Leonel Brizola. Pensei, uau, quanto tempo levou para alguém compreender o tema, né, da educação no Estado e para ultrapassar um recorde que era para ter sido ultrapassado décadas antes. Então, é uma alegria, viu, Flávio, ser camarada do partido, mas contar contigo nesse debate essa noite. Eu que agradeço, Manu, a gentileza do convite, te cumprimentar por essa grande liderança nacional que tu exerces, e por isso estamos aqui reunidos em torno dessa tua grande capacidade, reconhecida não só no teu estado, na tua cidade, mas nacionalmente também. Cumprimentar também as queridas companheiras, presidentas Rosana e Jerusa, uma alegria dividir com vocês. Eu estou te seguindo, Rosana, no Twitter, vou atrás da Jerusa aqui também. E estou acompanhando e estou gostando muito da Rosana, vou acompanhar também a Jerusa. E, claro, minhas saudações a esses queridos professores, Haddad e Rosseto. São pessoas de grande experiência, de muitas funções públicas, tiveram a alegria de compor a experiência vitoriosa dos governos progressistas no Brasil, liderados por Lula e Dilma. Então, é sempre um aprendizado para mim, eu estou aqui para aprender também e conversar com todos os internautas, uma imensa alegria. Obrigada, Flávio. Jerusa Pena. A Jerusa é a nossa presidenta da União Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Sul. Eu gosto muito que a UE seja presidida por uma mulher, né, Jerusa? No meu tempo, a UE não era democrática no Rio Grande do Sul. Foi uma luta grande dos estudantes, retomar a União dos Estudantes para a juventude, para os estudantes, para os debates sobre educação. Mas também gosto mais ainda, Haddad, quando vejo uma cara de uma mulher negra presidindo essa entidade, porque nós sabemos que isso, no Brasil, significa os frutos colhidos pela democratização do acesso ao ensino superior, né? Quando a gente vê uma mulher negra presidindo uma entidade secundarista e vê uma mulher negra presidindo uma entidade de estudantes universitários, a gente vê a transformação real e essa juventude tomando, digamos, os rumos das suas vidas e o futuro, né, do nosso país, dos nossos estados nas mãos. Além de tudo, eu sou muito fã da Jerusa, cada vez que eu a vejo em passeatas de punho erguido, eu me lembro da Angela Davis. Eu falei, a minha Angela Davis, a nossa Angela Davis aqui do Sul. Bem-vinda, é uma alegria conversar contigo, Jerusa. Boa noite, gente. Obrigada, Manu. Prazer é todo meu de estar aqui conversando com vocês sobre assuntos tão importantíssimos, né? E tudo que a gente vem sofrendo hoje, esses ataques à nossa democracia, esses ataques à vida do nosso povo trabalhador, do nosso povo jovem. É importante que a gente possa nos reunir e estar sempre em unidade para conseguir combater e conseguir avançar cada vez mais. Então, é um prazer estar aqui com vocês para discutir tudo isso.
Então, antes de eu passar a palavra para o Haddad, que vai ser o nosso primeiro convidado a falar, eu quero só explicar duas coisas para todos que nos assistem. A primeira, que nós temos mais convidados. Nós vamos contar com a presença nessa noite do deputado federal do PSOL, Marcelo Freixo, da minha querida amiga, deputada federal pelo PT, aqui do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário, e do João Vicente Goulart, que também foi candidato a presidente da República na eleição passada. Ocorre que nós só conseguimos fazer com que 6 pessoas fiquem nessa primeira mesa, e também os nossos convidados têm horários diferentes, e eu também brinquei com eles, não quero submeter ninguém a ficar 2 horas em live, porque vocês que não fazem live não sabem como esse bicho é cansativo, né, Flávia? A gente passa o dia inteiro sentado falando no computador, imaginando, como me ensinou o Rosseto, que vocês estão na nossa frente. Então, é um exercício bastante cansativo. Então, só para explicar, as pessoas vão entrando ao decorrer da atividade, como se fosse uma mesa daquelas presenciais que a gente tem nos nossos teatros e que as pessoas se colocam, né, em diferentes momentos. Haddad, quando a gente montou esse nosso encontro, né, chamado Diálogos pela Democracia, nós decidimos montar muito no bojo de movimentos que têm acontecido no nosso país. De um lado, o debate com relação à construção do processo de impeachment, a viabilidade ou não desse processo, a necessidade de nós construirmos espaços de unidade, de articulação política em torno da causa democrática, ou seja, colocar no centro aquilo que é central, né? Como alguém me disse esses dias, como imaginar 2022 se nós não tivermos democracia para garantir o processo eleitoral de 2022? Então, nós construímos alguns movimentos em torno do impeachment, o debate com relação à centralidade da questão democrática e também o debate muito vibrante, digamos assim, no seio dos movimentos sociais brasileiros sobre as lutas políticas e as maneiras de construir essa unidade em tempos de pandemia. Né? Como fazer? É correto se mobilizar? É correto ir para a rua? Não é correto ir para a rua? Então, o Diálogos pela Democracia surgiu como um esforço nosso para tentarmos virtualmente, né, construir uma unidade entre os que estão na rua e os que estão nas suas janelas protestando, mas que compreendem a centralidade da questão democrática nesse momento na história do nosso país. Eu queria te ouvir sobre isso. Como enfrentar, como construir unidade em torno da democracia, enfrentando a agenda conservadora de Jair Bolsonaro. É possível construir as duas coisas ao mesmo tempo? Bom, Manuela, primeiro eu queria te cumprimentar pela iniciativa, né, que você está tendo de criar essas oportunidades de troca de ideias virtuais ainda, em função da pandemia. Queria te cumprimentar pela paridade aqui, são 3 mulheres e 3 homens, 2 mulheres negras, líderes na sua área de atuação, que é a educação, a Jerusa e a Rosana, que presidem instituições estudantis fortes, né? A UBS do Rio Grande do Sul e a Uni Nacional. Né? Isso dá um valor enorme para o debate, porque vários pontos de vista vão poder ser discutidos aqui, cada um da sua perspectiva, mas há uma coisa que une a todos nós, que estamos aqui e que estão nas ruas, que estão indignados com a situação que o Brasil está vivendo, que são as ameaças do governo federal às instituições, à imprensa, aos cidadãos que pensam diferente do governo federal, aos cidadãos que querem apresentar para o país uma alternativa a essa situação que nós estamos vivendo de aumento da desigualdade, de aumento do desemprego, de aumento do número de vítimas da pandemia, em função da descoordenação total de ações governamentais, a esse impulso cruel que vem do governo federal de querer atribuir a responsabilidade pelo que está acontecendo a prefeitos e governadores, se ausentando das responsabilidades que lhe cabem de coordenar as ações e não de sabotar o país. E eu fico muito triste mesmo de ver que jovens brasileiros indignados que estão, né, resolvem arriscar até mesmo a sua saúde, as suas vidas, para defender a liberdade, depois de semanas seguidas de provocação do presidente da República. Quer dizer, o presidente da República foi até o limite e passou de todos os limites suportáveis em relação à vida nacional, fustigando as instituições, fustigando aqueles que deveriam estar sendo convidados a somar forças contra
a crise de saúde pública e desafiando as pessoas que pensam diferente, ameaçando as pessoas que pensam diferente, até que o país não suportou mais. O país, na verdade, não suporta mais a maneira como o Bolsonaro conduz o país ou sabota o país, porque é assim que eu o vejo. É assim que eu tomo as ações governamentais, não no dia de hoje, mas desde o começo do governo, mas, sobretudo, quando a crise chegou ao Brasil. Ele teve a oportunidade de unir o país em torno do combate ao coronavírus e preferiu jogar na divisão, preferiu jogar na discórdia, o que é muito grave, porque ele praticamente desafiou a orientação política e sanitária de todos os grandes líderes do mundo. Essa é a razão pela qual nós devemos estar nos próximos dias na segunda posição de país onde mais se morre por Covid-19. Só os Estados Unidos estarão à nossa frente nesse triste ranking de número de mortos e infectados pelo Covid-19. Eu atribuo isso à responsabilidade integral ao governo federal, pelo trabalho de descoordenar e sabotar as iniciativas legítimas de autoridades, associações, da própria sociedade civil, da própria imprensa, em proveito da vida e da economia dos brasileiros. Porque nós sempre dissemos o tempo todo, não há oposição entre saúde e economia. Quanto mais rapidamente nós resolvemos o problema da saúde, mais rapidamente nós voltaremos à vida econômica normal, como está acontecendo em vários países do mundo que souberam enfrentar a pandemia. Você enfrenta a pandemia com determinação, e é essa determinação que faz você colher os frutos e voltar à normalidade econômica tanto quanto possível, tão logo quanto possível. Então, veja que é absolutamente compreensível que as torcidas organizadas, que a juventude tenha se manifestado. Eu entendo que o movimento antifascista não é um movimento programático, a não ser no que diz respeito à defesa da democracia, que interessa a todos nós. Né? Ao Bolsonaro não interessa que haja campeonato. Né? Ele quer ser intitulado campeão sem campeonato. E, na verdade, o que nós queremos é manter as regras do jogo, é manter o espaço para a liberdade individual, para a divergência, para que nós possamos construir um país melhor, todos nós habilitados a darmos a nossa opinião, que é o que é importante em um regime de liberdade. E nós não vamos aceitar, e eu confesso a você que me deu um ar de otimismo nos últimos dias, eu que venho alertando nos meus artigos de jornal, nas minhas entrevistas, alertando para as ameaças recorrentes do governo Bolsonaro às instituições e à liberdade, eu senti um sopro de esperança forte nos últimos dias, porque eu penso que a sociedade brasileira, uma parte nunca vacilou, mas uma parte importante está vendo hoje o risco da omissão em 2018, o risco da ação, muitas vezes, em proveito da candidatura do Bolsonaro, e muitas vezes da omissão de alguns em relação à ameaça que a sua candidatura e a sua presidência representam para o Brasil. Então, começa a haver um movimento legítimo, né, de tomada de consciência da cidadania para botar um freio definitivo a essas ameaças e para dizer para o Bolsonaro, alto e bom som, não pense você que você vai realizar o seu pesadelo de impor uma ditadura a esse país, de impor o arbítrio a esse país. Esse país está maduro, esse país não vai se calar diante do arbítrio, e acho que isso ficou muito claro nos últimos dias. Há limite para tudo, e a sociedade resolveu colocar um limite às arbitrariedades do Bolsonaro. Obrigada, Haddad. Muito obrigada pela tua participação. Eu estou vendo que chegou também o Marcelo Freixo, que está aqui na sala. Aqui tem as salas que o pessoal não vê. Eu vou pedir já para o Freixo entrar, para a gente poder começar, para ele começar a participar com você, sabendo que ele está, mas ele já está conectado com a gente.
Flávio, quando eu escutei o Haddad, eu fiquei anotando aqui e refletindo sobre a situação. Freixo, bem-vindo, querido. Oi, Manu. Olá, bem-vindo. Fernando, Dina, Miguel. Olá, gente. Eu estou ceguinha, eu não consigo ver quase nada, porque eu tenho que fazer pelo celular aqui. Ah, tá. Eu fui olhar de perto para ver se era o óculos, eu falar, não, é o celular. Não, eu estou cego com óculos, sem então nem se fala. Sabe o que é isso, né? Sei, mas não precisa falar. Então eu estou chegando lá também. Mas quando eu estava começando a abrir a pergunta para o Flávio, Marcelo, o Haddad falou e eu fico sempre muito reflexiva sobre a situação das outras autoridades do país, né? Porque o Flávio é governador, nós temos um Congresso trabalhando com muita intensidade, né, Flávio, para produzir medidas como foi a renda básica emergencial, o auxílio para os estados e municípios, a renda emergencial para a cultura, mas eu me imagino no lugar dos governadores, quer dizer, a pessoa não é o grande responsável pelo financiamento das políticas públicas no país, porque o Pacto Federativo Brasileiro o financiamento se concentra na União. Tem na União alguém que, ao invés de chamar um grande momento de unidade para enfrentar a pandemia, faz ao contrário, né? Como tu me disseste um dia, o maior aliado do vírus, né? Quer dizer, vira o grande parceiro do vírus na construção desses índices gigantescos de morte. Nós devemos chegar a 38 mil mortes no dia de hoje, se eu não me equivoco, enfim, dando o número de cabeça, como a gente diz. E tu, Flávio, né, como eu disse, a gente sempre teve orgulho de ti, mas nesse momento, digamos assim, a tua voz foi a voz que se levantou, né, junto com outros governadores, em defesa da democracia e da construção de saídas para o coronavírus. Muitas vezes, por que eu estou falando sobre isso e queria que tu colocasse isso junto na tua fala? A gente no início, eu lembro de falar isso com o Freixo, dizer assim, a gente tem que centrar todas as nossas energias no combate ao coronavírus. Porque esse é o nosso principal inimigo, a gente tem que salvar as vidas, né? Era como sempre dizia. Existe como fazer o enfrentamento ao coronavírus sem colocar a luta democrática e o enfrentamento a esse governo no centro da nossa militância? Foi possível fazer isso nesses 3 meses que passaram? É possível fazer para frente? Bem-vindo, Flávio. Bom, quero novamente saudar a todos e agora também acrescentar os meus cumprimentos a esse queridíssimo parlamentar, grande deputado Marcelo Freixo. Cumprimentando novamente a todos e todas, acho, Manu, que a tua pergunta é de extrema importância para aquilatar exatamente a vinculação entre as várias agendas. De fato, nós temos razão e devemos continuar, inclusive, a isso como premissa. A principal agenda brasileira é o combate ao coronavírus, é a preservação da vida e da saúde dos brasileiros. Agora, evidentemente, isso não é uma tarefa que imprescinda de outras que são a ela vinculadas. Exatamente você toca na questão federativa. Ora, se não houvesse a proteção do princípio federativo, nós não teríamos o combate adequado ao coronavírus no Brasil, porque a premissa negacionista do Bolsonaro conduziu à desestruturação do aparato federal para enfrentar o coronavírus. E mais do que isso, além da ineficiência e da inércia, o negacionismo levou a um engajamento ideológico contra as ações de proteção da saúde da população. Então, além de uma omissão, há um ato representado pelo fato de haver sabotagens. Uma dessas medidas sabotadoras do combate ao coronavírus seria exatamente o impedimento à ação de estados e municípios. Eu vivi isto, inclusive com ações judiciais, e desde o começo. Nós tentamos, no início, fazer barreiras sanitárias no aeroporto de São Luís, e houve ações judiciais, ações administrativas, para impedir que o Estado agisse em defesa da saúde da população. Então, o princípio federativo, protegido pela Constituição, concretizado pelos governadores e prefeitos, chancelado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, garantiu as condições para que nós tivéssemos tido a atuação nossa, inclusive a minha aqui, no governo. E não tenho medo de errar.
Se hoje nós temos estatísticas gigantescas no que se refere a óbitos, elas seriam ainda maiores se não fosse a ação dos governadores e dos prefeitos. Então, o combate ao coronavírus vinculado à questão federativa. A questão federativa vinculada à questão democrática. Porque, objetivamente, a repartição constitucional de competências entre União, estados e municípios evitou a perpetração de mais atos arbitrários por parte do Bolsonaro. Foi o fato dele saber que ele não poderia impor a vontade dele ao Congresso, não poderia impor ao Supremo, no que se refere à chamada repartição horizontal, 3 poderes, mas também ele não poderia, como não pôde, impor os seus parâmetros ideológicos singulares em termos mundiais por sobre a autoridade dos governadores e dos prefeitos. Então, nós temos aí já uma vinculação entre o combate ao coronavírus, defesa da vida, questão federativa, questão democrática, todas elas vinculadas em torno do mesmo eixo, a mesma força gravitacional, qual seja o nosso compromisso de vida com os direitos da população. Não é algo retórico, é algo que integra a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. E isto que nos diferencia. Não é uma visão tecnocrática, burocrática. O que nos diferencia é o sentimento de que tudo isto vale a pena quando você está fazendo o certo, quando você está fazendo o justo, quando você está cumprindo este dever mais do que burocrático, jurídico, formal, mas o dever humanitário de garantir que as pessoas não adoeçam e não morram, como nós temos feito. Nós não somos o time do e daí. Nós não somos o time dos que minimizam mortes, dores e sofrimentos. Esta é a demarcação fundamental. E por isso, tendo como este núcleo, nós articulamos, na prática, o combate à pandemia, a proteção da federação, a defesa da democracia. E uma última dimensão que eu gostaria de aludir, que, a meu ver, também é primordial, que é a dimensão econômica. Manu, você, junto com o Rosseto, tem essa gigantesca tarefa eleitoral mais adiante. É claro que disso não se cuida aqui. Mas é importante valorizar que o gestor público tem que ter essa visão larga em relação aos múltiplos interesses que se articulam no espaço público. O Haddad acabou de mencionar. O presidente da República, a instituição presidencial, não pode ser de poucos, porque isso é uma traição. A instituição é de toda a nação. Não é o que temos. Temos o presidente de uma facção, militante de uma facção, e que luta para que essa facção milicianizada exclua a nação. É isto que nós vemos todos os dias. Ora, nós também, assim como nos distinguimos pela defesa firme da vida, dos direitos, nos distinguimos também pela compreensão de que as funções públicas que nós exercemos, que eu exerço nesse momento, não são destinadas à fruição de poucos, de uma meia dúzia. Não é para estar preocupado com arminha, com arma, com munição, com tiro, ou para proteger lucro de meia dúzia. Nós temos que olhar para todos, com olhar prioritário, não há dúvida, para os mais pobres. Esta opção profunda que nós temos que ter.
pelos desvalidos, pelos injustiçados, sem voz, sem vez, os excluídos, os oprimidos, os discriminados. Ora, nós temos isso também na dimensão econômica. E nós temos agora 2 desafios que eu queria finalizar com esta menção. O primeiro, o desafio da renda básica de cidadania. É a principal garantia da democracia que nós temos hoje. Porque o fascismo e o golpismo se alimentam do desespero e do pânico. E por isso nós não podemos permitir que os indicadores socioeconômicos se degradem tanto ao ponto de nós termos a ampliação da desesperança, a ampliação do desespero de mães e pais sem ter como garantir o sustento das suas famílias. Nós temos esta causa, a renda básica. E a outra, nós temos que defender a economia brasileira. Esta gente anunciou bilhões, trilhões de crédito para micro e pequenas empresas. E o que nós estamos vendo hoje, nas cidades brasileiras, tenho certeza que em Porto Alegre também, pequenas empresas, empresas familiares, microempresas fechando, porque o dinheiro ficou retido nos bancos. E este é um tema federal, porque quem, segundo a Constituição, cuida da gestão econômica é o governo federal. É ele que emite moeda, é ele que pode se endividar, é ele que tem os bancos públicos, tem os fundos públicos. Então, não é um tema de governadores e prefeitos, mas nós temos que, com o poder da palavra, destacar isso. Além da renda básica, nós precisamos de crédito real na mão das micro e pequenas empresas, sobretudo, das empresas de um modo geral, para garantir emprego. Assim, finalizo a minha abordagem, lembrando que nós temos essa articulação. No centro, a vida. Portanto, a questão sanitária do combate ao coronavírus. Mas, em torno desta causa nodal, nuclear, nós temos a questão federativa, a questão democrática, a questão social, a questão econômica, que integram essa atuação cidadã que nós temos procurado ter de modo amplo. Não só, claro, aquilo que me compete, com muita honra, que é governar o Maranhão, mas também ajudando a reflexão de outros colegas gestores para que nós possamos dar conta dessas tarefas e celebrar o civismo verdadeiro, que não se dá em torno do farisaísmo de quem se veste de verde e amarelo por fora, mas por dentro odeia o povo brasileiro. Nós somos os verdadeiros patriotas. E eu tenho certeza que aí em Porto Alegre, Manu, a tua atuação política, do Rosseto, também da nossa querida companheira Jerusa, ela vai nessa direção. Por isso é uma alegria poder falar com vocês, que representam tão bem essas causas que nos unem. E por isso quero saudar vocês e, claro, cumprimentar mais uma vez e dizer da minha honra de dividir isso com esse painel com a Haddad, com o Freixo, com a Rosana, todos aqueles que estão acompanhando. Obrigado, Manu. Obrigada, Fábio. Eu sei que tu tem mais um tempo para ficar com a gente, mas a hora que tu precisar sair, tu pode desconectar, que eu escuto com as pessoas. Eu quero, inclusive, Flávio, quando a gente fala, né, dos números no Brasil, deixa eu estar voltando, quando a gente fala dos números do Brasil, a gente sempre tem que imaginar o que seria desses números, quantas vidas nós teríamos perdido se não tivéssemos a ação enérgica da imensa maioria dos governadores, né, que agiram sozinhos, né, buscando fazer suas parcerias com os municípios, estabelecendo regras, e inclusive do ponto de vista discursivo, porque nessa hora o exemplo vale muito, né? A ideia de dizer fica em casa e uma outra pessoa dizendo não fica, quando é evidente que ninguém quer ficar,
Quem que não quer abrir o gradil da sua microempresa e vender pão, né? Ou vender autopeça, ou vender colchão? Todo mundo quer. Né? O Haddad é de uma família de comerciantes, né? Quem que consegue se imaginar dentro da sua loja sem poder abrir a grade confortável? Então, além das ações, da inexistência de ações concretas, o exemplo, né, Flávio? Porque a gente que faz política sabe o peso do exemplo, né? O quanto vale o que cada um fala, como se movimenta em momentos de crise tão profundo como esse. Obrigada pela tua contribuição, pelo exemplo também que tu dá para a gente de coragem. Rosana, querida, Rosana, a UBS teve muitas vitórias, sabe? Cada vez que falam assim, Haddad, a oposição, cadê a oposição? A oposição não está unificada, a gente está tudo unificado aqui. Agora o Marcelo Freixo tinha caído e está voltando. Marcelo, tu vem porque tu é a unidade da oposição junto com a gente. Dizem assim, não estão unidos, a gente está bem unido, bem conversando. Hoje a gente entrou com aquela ação direta de inconstitucionalidade, todos os partidos da oposição juntos, por exemplo. Aí, outra coisa que dizem, às vezes, cadê as vitórias? Eu falo, como? Eu estou vendo um monte de vitória, porque na conjuntura atual, com a derrota que a gente teve em 2018, né, Haddad, a gente aprovou a renda básica emergencial, o auxílio para os estados, e a gente aprovou também, com muita luta, eu estava pensando como que é a conjugação adequada, mas a possibilidade de adiar o Enem, né? Nós conseguimos adiar o Enem, né, Rosana? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Freixo, como tu caiu, eu passei a Rosana na tua frente. Tu era o próximo inscrito, mas tu caiu. Eu botei essa para falar primeiro. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre as nossas conquistas e como essas conquistas caminham ao lado da luta democrática. Bem-vinda. Boa noite. Agradeço, para mim é uma honra estar conversando aqui. Flávio, você falou aí que está me seguindo no Twitter, né? Eu passei um tempo, eu fui diretora de escolas técnicas da UBS e passei um tempo no Maranhão, conheci os IEMAs, então eu tenho muito carinho pelo estado do Maranhão, mas agradeço estar aqui com a Manu, com o Miguel, com o Freixo, Jerusa, e todo mundo nesse importante diálogo, né? A gente tem falado muito, Manu, do que é o agravamento da desigualdade social nesse momento da pandemia do coronavírus, né? Então, se a gente fala do que é o desemprego, a evasão escolar, o subemprego, nesse momento a gente está falando disso tudo de uma forma pior, de uma forma agravada. Então, como estão, então, a maioria das famílias brasileiras? Passando o isolamento social com dificuldade de se alimentar, dependendo, às vezes, de doações, passando o isolamento social, lavando as mãos, com muita dificuldade, isso quando consegue, porque não consegue ter o acesso a saneamento básico, passando o isolamento social em casas de um cômodo com muitas pessoas, ou nem conseguindo ter o acesso que é o direito ao isolamento social por conta disso tudo, porque a gente vê agora um governo que não ampara as nossas famílias que mais precisam nesse momento. A gente viu, por exemplo, a morte do menino Miguel por conta da tua mãe que precisava ir trabalhar. Minha mãe, e passei, inclusive, esse final de semana nas redes da Manu e falei muito sobre essa questão da minha mãe, né, que também é empregada doméstica e não consegue acessar esse direito que é o isolamento social porque não está sendo amparada, porque a gente está vendo que é um governo, de fato, que é mais aliado do coronavírus do que do povo brasileiro, que não investe na saúde, que veta o que é o combate do coronavírus e faz com que tudo isso agrave o que é a desigualdade social e nada faz para combater. Então, nesse sentido, a gente começou logo reivindicando que, se essa é a realidade hoje da maior parte das nossas famílias, nessa realidade também está aqui incluído o que é a exclusão digital, o não acesso à internet, o não acesso à informação, o não acesso ao que é a estrutura para conseguir estudar, a diferença, inclusive, da nossa realidade do que é o comercial que o MEC passava, né? Estude de onde estiver, faça as coisas de onde estiver, você que lute. A gente brincava que parecia um recado, né? Você que lute. Então, a gente começou logo reivindicando, então, que era inadmissível acontecer uma prova como o Exame Nacional do Ensino Médio. Você falou, né, da UBS e aqui da UEE, do Rio Grande do Sul. Que legal falar dessa questão da transição. É uma prova que, de fato, significa o que é essa transição dos secundaristas para o ensino superior. Nós não poderíamos deixar que essa prova tivesse essa medida que, para nós, fecha o que é a porta do ensino superior para a maior parte dos estudantes secundaristas brasileiros. Mas a gente também, logo, não esperava muito também do que era a medida do Ministério da Educação, ali do Weintraub, para o que foi o Enem, porque, e inclusive aqui, quando a gente fala de democracia
é um governo, é uma pessoa que está à frente do MEC, que sempre atacou o que é a democracia externa e interna, que sempre fez apologia à tortura, que tenta, inclusive hoje, quando a gente fala dessa medida provisória, que tenta aqui intervir o que é na nossa democracia interna, dos institutos federais, dos Cefetes, das universidades federais, e que de toda maneira critica também as nossas vitórias do que foi a democratização do acesso ao ensino superior. Então, tentar manter o Enem na data escolhida antes da pandemia, para nós também era um ataque ao que se diz a democracia do acesso, a democratização do acesso ao ensino superior, então, da maior parte dos secundaristas brasileiros. Então, a gente travou essa grande batalha, tivemos um abaixo-assinado com mais de 350 mil assinaturas, tivemos um dia nacional pelo adiamento do Enem e tivemos uma vitória que, para mim, inclusive, foi muito simbólica, que quase uma votação unânime no Senado, né? Tendo ali o único voto contrário do filho do Bolsonaro, mas quase uma votação unânime, e as pessoas, os senadores, quando iam votar, falavam, olha, a gente está votando e tal, porque os secundaristas, os estudantes estão aqui falando disso. Então, para nós, essa luta está totalmente ligada com o que é o assunto democracia, até porque, de todas as maneiras, esse governo, Weintraub, à frente do Ministério da Educação, tenta atacar as nossas conquistas, tenta atacar os estudantes e tenta atacar a nossa democracia. Então, o que querer fechar a porta do ensino superior para os estudantes secundaristas, junto com um projeto de intervir dentro da nossa democracia interna através dos reitores, junto com um projeto de querer criminalizar o que são as entidades estudantis, de chamar de ninho de rato os grêmios estudantis, as entidades estudantis, ou seja, um grande pacote antidemocrático de ataque aqui à nossa juventude e que, de fato, coloca aqui esse governo como um governo antipovo, um governo que usa do verde e amarelo para se eleger, que usa da fé do povo brasileiro, inclusive, mais que verdadeiramente odeia o seu povo, odeia a educação. Inclusive, quando nessa grande batalha que a gente teve pelo adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, a gente escutou o ministro da Educação dizer que o Enem não era para combater as injustiças e que ele posiciona, assim, então, a educação como uma coisa que não é para combater as injustiças e as desigualdades sociais. O que pensa um governo que pensa, então, que esse não é o nosso principal meio de transformação da vida do povo brasileiro, de transformação do nosso país, de construção de um país mais democrático, igual, menos desigual. Então, é um governo que tem aqui, que ataca a educação, assim como ataca todos os setores, porque tenta acabar também com a democracia nesse internamente, também a democracia do nosso acesso, na democratização do nosso acesso ao que se diz o ensino superior. Eu tenho falado muito, né? Eu sou estudante de cursinho pré-vestibular popular, e eu quero ser a primeira da minha família a entrar na universidade. Então, qual é o posicionamento dessas pessoas que tem esse grande pacote de ataque à educação, esse grande pacote antidemocrático de acabar aqui com tantas vitórias? Inclusive, eu estava falando agora há pouco com um jornalista, né, sobre a medida provisória, e ele perguntou qual que é o tipo de diálogo. Eu falei assim, olha, eu sou presidente da UBS, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e eu sou bloqueada no Twitter do Weintraub. Eu sou bloqueada no Twitter do ministro da Educação, que não nos responde, não dialoga e ainda faz questão de bloquear os estudantes. Ou seja, essa questão do adiamento do Enem para nós foi uma grande batalha e que nós conseguimos conquistar uma grande vitória, né? Essa tentativa que eles tiveram de fechar o acesso ao ensino superior, nós, então, arrombamos essas portas. Eu tenho falado muito com os nossos meninos secundaristas que o Bolsonaro, inclusive, falou que Weintraub era o ministro que mais apanhava, então nós somos os estudantes que mais batem, né? Nós conseguimos, então, vencer, combater esse ataque e combater tudo isso que foi uma ameaça para o que é a democratização do acesso ao ensino superior. Conquistamos, então, a vitória do adiamento do Enem, conquistando e defendendo os sonhos dessa juventude, da maior parte da juventude brasileira que nesse momento sofre. E para nós é inadmissível tanto que eles atacam também o que é a questão da pesquisa e da ciência, o que nós produzimos nos institutos federais, nos Cefetes, nas escolas técnicas estaduais, nas universidades federais, ou seja, o veto, né, de bilhões para o que é o combate ao coronavírus, e a gente tem falado muito o que é ser oposição nesse momento, né, porque é um governo genocida. Então, se é um governo de morte, nós somos uma oposição de vida, uma oposição que luta em defesa da vida do povo brasileiro, que luta por uma vida melhor, etc. Então, essa foi uma grande batalha que a gente travou, e agora a gente também trava a continuidade dessa batalha, que é a luta pela democratização do acesso à internet, né?
Vale lembrar que, como o Flávio colocou aqui, que o pessoal do IDAI, Sou Messias e não faz milagre, que veta bilhões para a saúde, mas que leva uma moça que falou que através do alho e enxofre ela tem a cura do coronavírus para uma reunião com o Ministério da Saúde, é do lado de lá. Quem nega a ciência, quem nega a pesquisa, quem nega a tecnologia é a galera do lado de lá. Então, a continuidade dessa nossa luta também, Manu, é aqui a luta pela democratização do acesso à internet. Nós precisamos combater o que é a exclusão digital, que inclusive pela ONU, né, a ONU entende a internet como direito humano do século XXI, e nós estamos falando de escolas, e é claro, Flávio, que é totalmente diferente no estado do Maranhão, e eu acho que é um estado que tem nadado contra esses retrocessos que a gente tem visto nacionalmente, mas nós estamos falando em maioria de escolas públicas que ainda tem quadro negro giz, que o professor de informática não recebe, que as salas de laboratório e computador não funcionam, que os computadores são muito antigos, ou seja, nesse momento se escancara o que é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo, a importância da valorização da educação e da democratização do acesso à internet. Então, a gente também tem travado essa grande batalha pela democratização do acesso à internet, entendendo que, por conta da gente ter visto, dessa vez, tirar o título de eleitor via internet, se inscrever para o Enem só pela internet, vários estudantes, várias pessoas tiveram aqui o seu direito à cidadania plena impedido, né? O que a gente chama de exclusão institucional, que é um direito que você só consegue acessar pela internet. Ou seja, nossa luta também tem sido nesse sentido. E, óbvio, combatendo aqui todos esses ataques à democracia, como disse no início da minha fala, que é o decorrer dela, do que tem se dado a educação, e também no que tem se dado tudo, né? A gente tem lutado muito para o que é o avanço do fascismo no nosso país, muito do que é o avanço aos ataques à democracia do nosso país. Para nós é um gigante absurdo, inclusive, o tanto que esse governo tenta esconder as informações, né? Onde já se viu, no meio de uma pandemia, inclusive Bolsonaro é conhecido aí como o líder mais irresponsável e imaturo para lidar com a pandemia do coronavírus, se esconder os números do povo brasileiro e falar tanta besteira, né? O que foi aquele quase um desafio do que foi aquele copo de leite, que no início as pessoas apontaram que não tinha nada a ver, mas depois que eles souberam, inclusive, que poderia ter alguma coisa a ver, aí mesmo que eles fizeram, o que falar, e o Weintraub, por exemplo, postar que os estudantes precisam ser torturados, o que é um governo que quer comemorar o que foi a ditadura militar, ou seja, eles atacam a nossa democracia fora e dentro das nossas instituições, por isso o movimento estudantil tem travado essa batalha em defesa da democracia fora e dentro das nossas instituições, contra o que é o avanço do fascismo, em defesa da democracia, mas também nessa grande batalha que Manu, e quero parabenizar aqui a todo mundo, já para finalizar também, essa minha contribuição, pelo nosso desafio, que tem sido muito bem cumprido, que é ocupar as redes sociais, que é adentrar dentro desse terreno que o Bolsonaro usa para falar mentira, usa para falar sobre a sua política genocida, usa para falar sobre morte, usa para ser antidemocrático. Nós estamos agora, então, adentrando ainda mais no que é esse terreno, disputando as ideias. Então, a gente tem falado sobre a defesa da democracia, lutado em defesa da democracia nesses âmbitos gerais, na educação e também via rede social, porque nós acreditamos que, com certeza, dessa forma que a gente tem conseguido, inclusive, disputar as ideias, trazer as pessoas em unidade, nós podemos, com certeza, construir um mundo diferente, um Brasil diferente, uma sociedade diferente, uma realidade diferente. Então, eu acho que, como disse anteriormente, se esse governo é um governo de morte, nós somos, então, a oposição de vida, e uma oposição que luta em defesa da vida e da democracia dentro e fora das nossas escolas. Então, eu agradeço mais uma vez o convite e que bom estar ao lado de pessoas tão importantes nessa luta em defesa da democracia, em defesa da vida do povo brasileiro e do povo de Porto Alegre. Obrigada, Rosana. É sempre uma alegria te ouvir. É o máximo, né, Miguel? Ouvir uma... Rosana. Tu está falando aonde, Rosana? Rosana? Eu sou do interior do Rio de Janeiro. Não, que bacana, querido. Que bacana, parabéns. É muito emocionante ouvir a Rosana, dá muita certeza. O Haddad sentiu ventos soprando mais favoráveis. Quando a gente vê uma menina que nem a Rosana tão engajada, a gente tem certeza que eles estão vindo, né, Haddad? Eu vou convidar o Freixo para falar. Eu quero liberar, a Maria do Rosário está entrando. Eu quero liberar o Fábio para a sua próxima live e o Haddad para o seu próximo compromisso. É uma alegria
ter estado. Rosário, bem-vinda, minha querida amiga. Eu me Beijo. Tudo bem, gente? Como é que estão? Prazer vê-los. Oi, Maria, tudo bom? Oi, querido. Como é que está esse Maranhão tão querido por nós aí? Eu quero garantir a todos que está bem quente aqui. Aquela é claro, né, Manuela? Você. Roupa de verão. Eu estou vendo que está colorida aí, aqui está quente, viu? Eu ainda vou fazer uma visita para Flávio Dino, porque a última vez que eu fui ao Palácio dos Leões, eu não fui muito bem recebida, porque a governadora era um tanto difícil nas nossas causas de direitos humanos, digamos assim, não é, Flávio Dino? Você tem que vir. Os leões vão ser mais amáveis dessa vez. Flávio e Haddad. Marcelo Freire mora no hemisfério norte, mas tem o coração no hemisfério sul. Quem gosta de neve, o Nordeste parece que está com tudo agora, segundo o Pazuello. Um abraço, Manu. Um abraço, Rosário. Um abraço, Freixo. Obrigada. Olá, Manu. Prazer em estar com vocês. Bem-vinda, é uma alegria. Que bom ver esse monte de gaúchos juntos aí. Maria do Rosário, como é que você está? Você é minha eterna ministra dos direitos humanos. A nossa família tem uma grande gratidão a ti, Rosário. Imagina, eu me sinto honrada. Prazer enorme estar aí com vocês, com essa turma aí. Escutar todos vocês, estive escutando atentamente. Muito obrigado, Manuela e Rosseto, pelo convite. Estou aqui atento. Marcelo, seu som tu acha que tá bom? O Freixo está congelado, vocês acham ou ele está me ouvindo? Está me ouvindo, Marcelo? Não, ele não está ouvindo, quer ver? Ele estava com problema no som. Será que agora melhorou? Ó, tem um monte de mensagem dele aqui para mim. Ó, eu posso pedir para vocês fecharem os microfones, porque o Freixo não está conseguindo nos ouvir. O Freixo pediu para mandar mensagem por áudio para ele, porque ele vai responder sem ouvir, porque ele não consegue nos ouvir aqui. Então, eu vou falar para vocês um pouco sobre o que eu quero conversar com o Marcelo, né? Hoje, não, nada, zero. O dia foi um dia bastante importante. A gente teve a prisão, mais um avanço na investigação do caso Marielle, que tem sido, Marcelo, uma das principais vozes de denúncia do crescimento do fascismo, da ameaça fascista no nosso país. E disseste algo muito importante, né? São aquelas frases que ficam, que marcam, né? Antifascista é meu aliado. E eu acho que sempre que a gente pensa nas razões pelas quais nós estamos lutando, nós temos que saber que já não nos falta acontecer nada. Quer dizer, nós já tivemos Marielle executada, a violência política já existe, já marca as nossas vidas, e ela assumiu o comando central, digamos assim, né? Hoje ela faz parte, a violência política... Eu estou te gravando a mensagem, Marcelo. A violência política faz parte do centro da ação do governo. Quando tu colocas, Marcelo, retiras a tua candidatura e colocas a luta em defesa da democracia no centro do teu mandato, da tua luta política, tu passa a ser também a voz de vários de nós, né? Que defendemos a unidade, que colocamos a luta democrática no centro e que denunciamos essa violência crescente na política, mas que tem como seu, infelizmente, como seu maior símbolo a execução de Marielle Franco. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Se tu não ouviu a pergunta, eu estou enviando o áudio agora. Ficou um pouco grande demais, né, Maria? A pessoa vai ouvir um discurso, né? 1h10 de discurso, que é a pergunta. Ouviu, Marcelo? Não, ele tá vendo. Ai, Marcelo Freixo. Vamos ver, vamos ver. Eu mandei para ele um enorme áudio. Ô, Maria, eu ganhei essa camisa de uma amiga, ela disse que era para eu usar no dia do impeachment. Uma roupa vermelha bonita. Eu tô levando a minha camisa para ir criando um caldo. Para ver se eu pronuncio. Vamos ver se ele está conseguindo ouvir. Tá muito, o pessoal está fazendo piadas, está muito frio na Bahia. Mas tá mesmo, eu tô com frio. Aqui em Porto Alegre tá frio. Você não tá na Bahia, na Maria do Rosário? Pois é. E nesse calorão eu me visto assim, entendeu? Estava aí o Flávio Dino no hemisfério norte. Ouviu, Freixo?
Tá desligado o teu microfone. Ele disse que estava sem enxergar direito por causa do... Tá fechado, Freixo. Tá me ouvindo? Só fazer assim. Tá? Bom, vamos lá. Que desespero isso aqui. Gente, eu peço perdão, mas eu tô tentando participar, porque acho que é muito importante. Qualquer debate sobre defesa da democracia, a gente tem que participar. Não pode haver restrição à participação de qualquer debate sobre democracia por uma razão muito simples. A democracia está aí. Estou vendo agora, Maria, só agora que eu te vi, Maria. Que bom esse grupo todo tão representativo, tão bacana aqui para falar de democracia, para falar de luta contra o fascismo. Primeiro ponto, Maria vai dizer, Miguel, dizer que a luta contra o fascismo, primeiro, ela tem que ser pedagógica. Né? Há uma parcela muito significativa da população brasileira, a esmagadora maioria, que quando você fala que você vai lutar contra o fascismo, a população não tem a menor ideia do que você está falando. Né? Ainda mais no momento o que é contra o fascismo. O que quer dizer isso? Um argumento que é muito utilizado pelo eleitor bolsonarista, e a gente precisa diferenciar quem é fanático, né, quem é violento, quem é de fato fascista, para quem é eleitor do Bolsonaro. Eu não acho que nós tenhamos 30% da população brasileira de fascistas. Eu espero que isso não seja verdade. Se for, a gente está ferrado. Né? Então, a gente precisa diferenciar isso. Tem que ter diálogo na sociedade. E tem que ter diálogo não entre nós somente. Tem que ter diálogo com o setor que pode votar no Bolsonaro. Votou porque imaginou que ele estava fora da política, a política não prestava. Votou porque achou que ele era corajoso. Votou porque tem uma série de razões que eu preciso tentar entender. Não é só o fascismo que explica a eleição do Bolsonaro. Acho que esse é um elemento importante que a gente tem que ter como reflexão para poder derrotá-lo, inclusive. Né? Então, nesse sentido, o fascismo não é uma ameaça que está por vir, está em curso. O governo Bolsonaro está implementando o fascismo. Através das medidas provisórias, através dos ataques às instituições, através do cerceamento dos meios de comunicação e da cultura. O fascismo não é um debate teórico. O fascismo, nós temos um governo fascista, de um presidente com cabeça fascista. Mas o fascismo está em prática. Né? Uma intervenção das universidades feitas através dessa provisória é uma prática fascista. Você criar um clima de perseguição a jornalistas, de violência a jornalistas, é um clima fascista. Você criar uma perseguição a artistas que são atacados nas ruas é fascismo. Então, dúvida de que temos um tema amplamente fascista, né, em curso. Não é algo que pode vir a acontecer. O debate não é só de um golpe. O golpe já está sendo aplicado. Ele não será um golpe igual ao de 64. Né? O debate não é se o Exército vai dar um golpe ou não. Mas o Exército vai evitar um golpe? Não, provavelmente não vai. Né? Bolsonaro tem uma base dele fascista e a gente precisa dialogar com essa base bolsonarista para dizer o seguinte: ele foi eleito para cumprir uma Constituição. Ele foi eleito para garantir a democracia. Se ele não garante a democracia, se ele ameaça a democracia, se ele não cumpre a Constituição que ele jurou, a gente tem aqui que defender a Constituição. É mais fácil de colocar, dizer a Constituição garante saúde pública para as pessoas. Se ele não garante saúde pública, se ele leva a população à morte, ele precisa ser enfrentado. Isso é mais pedagógico, isso é mais fácil, isso é mais compreensível do que só chamá-lo de fascismo. Claro que entre nós, ou em determinados lugares, a gente pode falar do fascismo. Mas eu acho melhor a gente falar: olha, vocês estão morrendo, sua mãe está morrendo, seu avô morreu, seu pai morreu, porque você não teve respirador, porque você não teve leito, e isso é porque o Bolsonaro não respeita a vida, e ele jurou, quando ganhou a eleição, que ia respeitar a Constituição. Né? Você não tem emprego, você está desempregado, seu filho está desempregado, sua mulher está desempregada. Então, o Bolsonaro está piorando e muito a vida dos brasileiros. Quase 1 milhão de pessoas pedindo auxílio-desemprego este mês. É o recorde absoluto disso.
É isso, esses são elementos concretos da realidade que a gente tem que utilizar como forma de diálogo com a população, que é muito mais eficiente isso, às vezes, do que determinadas bandeiras que são muito caras, que são muito importantes, que a gente não vai abandonar, mas são um pouco pedagógicas. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente precisa fazer esse debate. O Bolsonaro, a base do governo bolsonarista, é uma base já implementando um poder autoritário. Então, a relação que ele está estabelecendo com as polícias militares, já conversei muito isso com o Flávio Dino, a relação que ele está estabelecendo com as polícias militares é gravíssima, ele está quebrando o monopólio da força do Estado, ele está estimulando as ações da polícia como uma polícia palaciana, como uma polícia que segue ideologicamente o presidente. Olha o que aconteceu no Ceará, o que já tinha acontecido na Bahia, o que aconteceu no Espírito Santo. Né? Em todas elas tinha estímulo a um determinado movimento. Nada contra os policiais lutarem por melhores condições de trabalho e a gente está do lado deles. A gente quer a reformulação da polícia, mas é diferente do que tem acontecido, do que tem se falado, né, em muitos lugares dentro dos setores da polícia. Esse é um debate que a esquerda precisa amadurecer e fazer. A relação de Bolsonaro com as milícias, de onde ele vem. Né? Bolsonaro vem das profundezas. Bolsonaro ele é fruto da relação entre crime, milícia e política. Ele é fruto dessa relação entre esta relação de poder do submundo carioca. É de lá que ele brota. Né? É de lá que ele e seus filhos brotam. Então, ele não é fruto de uma nova política, ele é do que há de mais atrasado na política. É isso que a gente precisa ter muita clareza aqui. Então, quebrar essa relação primeiro, há uma necessidade muito profunda de defender a democracia. Defender a democracia, eu quero remeter, Manu, ao espírito das diretas já. Né? As diretas já, no meados da década de 80, tem muita gente que está assistindo aqui que não viveu aquela época, mas sabe o que foi. Naquele palanque das diretas já cabia todo mundo. Por quê? Porque havia uma necessidade de derrotar a ditadura, de consolidar a democracia e de ter uma eleição direta, que era um símbolo da derrota da ditadura e de um caminho para a democracia. Na eleição, cada um ia disputar o seu projeto, mas deveria haver a garantia da eleição. Todos estavam juntos naquela luta. Né? Todas as forças políticas que queriam o fim da ditadura queriam a eleição direta ali. Isso é a mesma coisa hoje. Nós temos que ter uma unidade ampla de defesa da democracia. Nesse sentido, isso não se confunde com um debate eleitoral. Para isso, a gente tem que ter um debate institucional. A gente tem que estar falando com a sociedade civil e com todas as forças políticas que estão no campo democrático. É isso que vai derrotar o que a gente está chamando de fascismo. É isso que vai derrotar o retrocesso. É isso que vai derrotar a violência profunda política que a gente está mergulhado hoje. Né? A morte da Marielle, para ir completando o meu raciocínio, Manu, e hoje foi um dia importante aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos a prisão de um bombeiro, né, de um cabo bombeiro, que é muito vinculado ao Lessa. Lessa é um policial que está preso já desde um ano da morte da Marielle. São duas pessoas que estão respondendo por esse homicídio, terem cometido o assassinato, mas a gente está atrás e a gente quer saber quem mandou matar. O crime da Marielle, é importante a gente dizer isso com muita clareza, a Marielle não era mais importante do que ninguém. A gente tem mais de 60 mil homicídios por ano. Não é porque ela era nossa amiga, ela trabalhou comigo, era do PSOL, nada disso. Né? Todas as vidas valem a mesma coisa. Mas o assassinato da Marielle é um assassinato político. Há uma razão política. Há um grupo político que decide matar alguém como forma de fazer política. E aí, este crime passa a ser um crime contra a democracia. Por isso ele tem que ser esclarecido. Não só quem apertou o gatilho, quem planejou o crime, que até agora a gente está caminhando bem para saber, mas quem mandou matar. Essa prisão de hoje, ela desvenda algo importante. Uma relação entre um determinado grupo criminoso, muito poderoso, muito violento no Rio de Janeiro, e o crime da Marielle. Agora, quem é o mandante? Quem pagou? Qual foi a motivação política da morte da Marielle? Isso é fundamental para a democracia nesse momento. Se era antes, agora mais do que nunca. Agora mais do que nunca. Então, lutar contra o que a gente está chamando de fascismo, lutar contra o governo Bolsonaro, é lutar pelo direito da vida, pelo direito à arte, pelo direito à cultura, pelo direito à educação, pelo direito à saúde, mas, fundamentalmente, pelo direito a que a gente possa viver. Hoje, Bolsonaro é uma ameaça à vida dos brasileiros, pela crise da saúde que ele não tem competência e pelas crises sucessivas que ele provoca porque ele não pode governar. Ele não foi eleito porque ele é antipetista. Tinham outros na fila, inclusive.
Ele foi eleito porque, fundamentalmente, ele se colocou como se estivesse fora da política. E fora da política ele quer governar. A gente precisa colocar o Bolsonaro na política que ele representa, que é de corrupção, vinculado ao Centrão, que é de atraso, que é de retrocesso na saúde, na educação, que é de responsável pelas mortes das pessoas e pelo desemprego. Agora, a gente precisa estar junto nisso, né? O debate eleitoral ele é um debate consequente. E eu espero que a gente tenha a grandeza no Brasil inteiro de entender o quanto a gente tem que derrotar o Bolsonaro agora e em 2022. E essas coisas não são separadas. Assim como o mundo que vai existir pós-pandemia será construído durante a pandemia, né? Como diz a Laura Carvalho, não vai haver um mundo novo, mágico, que vai surgir do nada. São nossas ações agora que vão definir o que será o pós-pandemia. Se a gente errar agora, se a gente não combater desigualdade agora, se a gente não fortalecer o SUS agora, não vai haver uma sociedade maravilhosa pós-pandemia. Vai ser uma sociedade pior, mais desigual, com mais crueldade. São 5 vezes mais negros morrendo na pandemia do Brasil do que brancos. Se nós não olharmos para isso agora, nós não vamos ter índices melhores pós-pandemia. A mesma coisa em relação ao Bolsonaro. Se nós não tivermos a capacidade de diálogo agora, a capacidade de unidade agora, seja no primeiro ou no segundo turno, para derrotar em todas as grandes cidades os candidatos bolsonaristas, em 2022 não vai acontecer uma mágica. Então, que a gente possa ter a responsabilidade com a democracia e com a população mais pobre para derrotar o Bolsonaro. Parabéns pela iniciativa. Eu estarei em qualquer debate que seja para defender a democracia e derrotar esse poder miliciano que hoje está na presidência da República. Obrigado pelo convite. Obrigada, Marcelo. Teu som começou com mais ruído, mas o pessoal brincou aqui nos comentários que a válvula aqueceu. Então, o som começou pior e normalizou do meio para o fim da fala. Foi um grande esforço teu para participar. Eu sabia do problema de conexão, mas acho que foi muito importante te ouvir, né? Ouvir a tua contribuição sem um militante destacado, né? Em defesa da unidade, da democracia, da frente, uma frente militar em defesa da democracia e de uma agenda que dê conta dos desafios do nosso povo. Eu só, Manuela, só fazer uma referência, só, viu, Freixo, eu acho muito importante que tu traz, do ponto de vista de uma identidade estratégica, né, do tempo das eleições diretas, essa referência, né, de uma grande frente em defesa da democracia, que, na minha opinião, tem que ser construída, fortalecida para enfrentar o fascismo, e não há nenhuma contradição, na minha opinião, entre a esquerda, os partidos que têm uma visão antineoliberal, preservar a sua articulação política. Não há contradição entre a defesa de uma frente ampla, democrática, né, em que unifique e articule todos os setores que combatem o fascismo, o Bolsonaro, que dizem chega de Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, que a esquerda, a centro-esquerda, né, aqueles que querem discutir o racismo, que querem discutir a desigualdade, que querem discutir o direito ao trabalho, a natureza, combater todas as violências, discutir um projeto de soberania nacional, defender a universidade, contra as privatizações das estatais, se articulem também e dialoguem com o nosso povo. Eu acho que isso que o Freixo traz é uma referência importante para o nosso diálogo, de tal forma que a gente possa transitar com a maior potência possível e força no combate ao fascismo e defender um país com menos desigualdade, com essa brutal desigualdade. Eu só dou um dado, Manuel, e paro aqui, e aqui o pessoal está me cobrando aqui, quando a gente fala em desigualdade, tem muita gente fora de Porto Alegre, inclusive, nos acompanhando. É um negócio impressionante. Hoje nós estávamos conversando, gente, Porto Alegre é uma cidade com 1.400.000, 1.500.000 habitantes. Em Porto Alegre, viu, João Vicente e aqueles que nos acompanham, são 225 mil porto-alegrenses recebendo o auxílio emergencial. 225 mil. Tem milhares que ficaram fora. Se a gente colocar 2 dependentes por cada cidadão porto-alegrense, cidadã, nós estamos com 405, 410 mil moradores dessa cidade que vivem em condição de pobreza, quase 30% de Porto Alegre. Isso dá conta do empobrecimento, da violência que nós estamos sofrendo, e sobre esse empobrecimento e exclusão, os direitos todos são negados, a desigualdade se consolida. Então, é mais uma observação. Eu acho que essa ideia que o Freixo traz, eu acho que tanto o Haddad quanto o Flávio também trazem, a ideia de constituirmos uma grande frente de diálogo ampla
e, ao mesmo tempo, sustentarmos, né, os nossos projetos, os nossos programas populares de defesa da igualdade. Eu acho que essa é uma sabedoria política e uma capacidade importante de diálogo que nós temos que constituir para derrotar Bolsonaro, o fascismo, e recolocar o Brasil numa outra rota, dar uma chance, uma nova chance democrática a partir da democracia para o nosso país. É só uma referência. Obrigado, viu, gente? Obrigada, Miguel. Rosário, querida, sabe que eu sou muito solidária. Eu estava pensando, quando não estava na primeira rodada de apresentações, mas a Rosário foi vereadora aqui em Porto Alegre, foi deputada estadual, é deputada federal por 5 ou 6 mandatos, Maria do Rosário. 5? É muito mandato, eu me perco nos mandatos de vocês. Eu chego a ficar assim, eu chego a olhar para o Rosário e lembrar do avião para Brasília e já ficar cansada, só de ver 20 anos indo e voltando para Brasília. Hoje nós tivemos uma vitória importante, né, Rosário? Eu estava vendo o projeto de tua autoria, relacionado, tua e de outras companheiras mulheres deputadas federais, relacionadas ao tema da violência doméstica e medidas de enfrentamento durante a pandemia. Então, a Rosário é uma lutadora dos direitos das mulheres, dos direitos humanos, foi ministra de Direitos Humanos, foi bastante coisa já, Rosário. Quando eu começo a apresentar, vai ficando grande. Quando o Miguel fala, Rosário, né, desses 224 mil porto-alegrenses que estão ou entre no Bolsa Família ou na renda básica emergencial, ou seja, a vulnerabilidade das pessoas é cada vez maior, e não há perspectiva para ser diferente, né, porque a gente tem um governo federal que não enfrenta a crise sanitária, imagina enfrentar a crise econômica sem enfrentar a crise sanitária, impossível. E eu queria te ouvir, porque nós mulheres, né, nos engajamos na luta antifascista, na luta democrática, mas também atentas à diferença que é garantir direitos para nós, porque os nossos são os primeiros direitos a serem ameaçados, né? Simone de Beauvoir, Jerusa vai falar também depois sobre isso, dizia, basta uma crise para que os nossos direitos desapareçam. Então, nós já não temos segurança dentro das nossas casas normalmente, na pandemia isso piora. Como despertar, como fazer vibrar mais forte a luta democrática, conjugando isso com os direitos das mulheres tão ameaçados no nosso país de hoje? Bem-vinda. Obrigada, Manuela, um abraço grande para ti, um abraço forte para o Miguel Rosseto também, um abraço para o Freixo, para o Flávio Dino, para o Fernando Haddad, para o João Vicente, para a Jerusa, para a Rosana. Obrigada por me convidar para um debate sobre democracia. E eu considero que, quando tu trazes esse tema das mulheres e trazes o tema da inclusão social, você acabou de falar uma coisa muito interessante, trouxe o elemento de quantas pessoas em Porto Alegre estão recebendo os recursos advindos da renda básica emergencial. E eu creio que quando vocês trazem esse aspecto, vocês estão trazendo um debate sobre democracia, da nossa perspectiva. A palavra democracia, para o povo brasileiro, ela precisa ser recheada de um sentido que diga respeito à sua vida concreta. Para nós, que somos pessoas da vida política, que somos de partidos que foram extremamente perseguidos, que são perseguidos, com o grau de violência política da história brasileira e da nossa época, nós sabemos bem que a democracia é como o ar que se respira para a atuação. Se tu não tem democracia, tu não tem como lutar por teus direitos. A Manuela falou, os nossos direitos como mulheres são os primeiros a assumir, a serem destruídos quando há o autoritarismo. E eu olhei para a Jerusa aqui e disse, e pensei comigo, os direitos das mulheres negras são os primeiros entre todos os direitos a serem destruídos, não é, Jerusa? Então, essas reflexões que a gente vai fazendo, quando vai entendendo a sociedade brasileira e os fundamentos sobre os quais ela se desenvolveu, nós somos uma sociedade ainda reflexo no nosso cotidiano de um processo de escravismo, de um processo de uma elite voltada ao interesse fora, ao interesse fora do povo brasileiro, uma elite de costas para o povo brasileiro. E vocês incluem no debate sobre democracia todos os temas. Primeiro pelo método, e eu cumprimento por isso, porque a ideia de diálogo é uma coisa que está fazendo falta quando a gente pensa em democracia. E aí eu tenho visto a Manuela e o Miguel Rosseto, viu, João,
fazendo um debate, Volney, que está falando com a gente aqui, fazendo um debate também com a cidade, nas coisas bem concretas, falando com comunidades. Eu vejo falando com as pessoas. E é o tipo de autoridade pública que esse país está precisando, de gente que dialogue, que não esteja colocado como autoridade dentro sob um pedestal, com a distância de tantos e tantos seguranças e, enfim, e um aparato todo que afasta as pessoas de conviverem com o próprio poder. Então, a Manuela e o Rosseto aqui para Porto Alegre hoje, como representam para o Brasil, vários lutadores sociais, como o Flávio Dino representa lá no Maranhão, como a gente está vendo agora, enfim, Benedita, todo mundo que está aí se colocando está pensando muito sobre essa pandemia e pensando o dia seguinte dela também, numa retomada do que é mesmo a democracia. No Brasil, a democracia precisa enfrentar a lógica das elites no poder. Ela precisa aproximar o povo da participação. Eu acho que retomar uma coisa que Porto Alegre tinha lá, Manuela, com Olívio Dutra até, com a ideia da democracia participativa. O Olívio é um cara para falar muito sobre democracia, porque ele exerceu muito na prática isso. E eu me lembro, assim, quando eu hoje, por exemplo, consigo aprovar um projeto na Câmara dos Deputados, passou pelo Senado, voltou para a Câmara, que reconhece que a violência aumenta no período de pandemia, porque todos os direitos são negados e as pessoas não têm sistemas públicos de proteção, e a cultura aí fala muito forte na opressão às mulheres no ambiente familiar e doméstico. Quando eu vejo isso acontecendo e conseguimos aprovar essa matéria, que vai agora para a sanção presidencial, vocês vejam o dilema que nós temos. A sanção presidencial de uma matéria como essa é feita por um presidente como esse, não é? Mas é isto são as instituições. Nós temos, eu não vou deixar de apresentar um projeto de lei, porque tem um sujeito lá, agora ele vai ter que fazer essa sua parte. No entanto, eu fico pensando assim, nós chamamos as mulheres à luta política, nós abrimos, Manuela, e tu, de um modo especial, como candidata à vice-presidência da República na última eleição, abriu um leque para a presença das mulheres na política. Nós tivemos a Dilma, nós temos, sabe, na presidência, as injustiças que aconteceram, e nós não estamos segurando a violência política que acontece contra as mulheres. E essa violência política de um presidente que grita com as jornalistas na porta do Palácio do Planalto, que desrespeita as mulheres, ela está ecoando dentro de casa também. Então, eu penso que nesse debate sobre democracia, quando a gente for tratar sobre mulheres, nós vamos tratar sobre renda, que é a autonomia, sobre empregabilidade, sobre participação política igualitária, e aí a questão da creche, todas essas questões dizem muito respeito a mulheres que são chefes de família, que estão segurando a onda. Isso tem a ver com a democracia, mas tem uma coisa que nós vamos ter que enfrentar de imediato. Nós não podemos aceitar a violência política. Porque essa violência política colocada no Brasil, ela foi colocada primeiro contra as mulheres, contra negros e negras, contra pessoas LGBTIs. Essa violência política afasta as pessoas da vontade de participar. E se nós queremos enfrentar tudo isso, não dá para a gente ir sozinho, né, João? Não é, Jerusa? Nós vamos ter que chamar esse povo. O Marcelo Freixo falou uma coisa muito importante. Nós temos que ter uma frente forte antifascista, que não se confunde com a frente eleitoral, que muitas vezes vai ser uma frente mais à esquerda, porque é o nosso campo. Nós queremos incluir a presença das nossas causas, dos trabalhadores e trabalhadoras. As diferenças políticas que estão havendo aqui, Manuela e Rosseto, entre uma frente mais ampla, uma frente eleitoral, talvez as pessoas não compreendam, neste momento, a importância dessas dois campos de frentes. Eu penso assim, mas eu penso que há um espaço para a gente falar que a reforma trabalhista retirou direitos, que a reforma previdenciária retirou direitos, que a democracia foi rasgada, que nós estamos defendendo os direitos de quem nada mais tem. Agora, há um espaço também que nós vamos ter que reconstruir de participação, de que participar da política é algo que é o que vai mudar a política no final das contas. Não adianta fazer uma frente entre todos nós, João, eu te digo assim, do fundo do coração, a frente entre todos nós, ela é maravilhosa, ela é fundamental nas instituições políticas. Nós temos que ter essa frente, tipo diretas, com o palanque, mas se não tiver o povo na rua, e esse povo não está na rua hoje porque tem a pandemia,
Eu tenho certeza absoluta que se nós não tivéssemos num período de mortes e de pandemia, nós teríamos milhões de pessoas nas ruas defendendo a democracia. Então, eu digo para vocês, e concluo dizendo o seguinte, acho que nós vamos ter que apoiar todos os movimentos que sejam pela democracia. Todos. Quem quiser lutar pela democracia, estamos juntos. Mas nós, como trabalhadores e trabalhadoras, essa classe que a gente representa, essas causas que nós vamos colocar as nossas causas. Se aqueles que não tiverem tanta proximidade com elas, vão colocar outras questões. Vamos ter coesão na questão democrática, que é essencial. Derrotar um fascista é o que nós precisamos nesse momento. Mas nós já estamos pensando também no dia seguinte. Nós queremos derrotar um fascista e retomar uma pauta, uma agenda de defesa de direitos que nos recupere uma condição melhor para o povo brasileiro, derrotando junto o neoliberalismo na sua expressão mais terrível, que é a diminuição dos serviços públicos, o abandono que cai, sobretudo, sobre as mulheres. Então, fico muito feliz de participar do debate aqui com vocês, de falar que democracia tem a ver, sim, com essas pessoas que estão recebendo essa renda básica, mas que essa democracia agora também passa por estender essa renda básica, Miguel, porque também não dá para as pessoas acharem que foi o Bolsonaro que conseguiu estabelecer esses R$600. Então, tem um trabalho também de divulgação do que a gente faz, se não fosse a esquerda deste país, e quem luta pela democracia, não seria R$600, talvez fosse 200, talvez fosse 200, e iria acabar agora. E nós estamos ampliando isso e lutando para que esse povo tenha não só isso, mas muito mais, que é garantir dignidade. E derrote a ditadura, que eu acho que eles não vão decretar uma ditadura, mas eles estão... A ditadura existe todos os dias. É isso que eu tenho visto por aí. Bom, Manuela, obrigada aí pela oportunidade do diálogo com essa gente boa. Prazer estar de novo, João, aí também, e a turma com a qual a gente admira e luta sempre. Né, Miguel? Obrigadão, Rosário. Sabe que hoje de tarde eu lembrei que a turma aqui do lado estava falando que nós duas somos os dois principais alvos, né, de fake news e mentiras. E hoje de tarde eu tive uma audiência no crime com uma das pessoas mentirosas, e aí o Rosseto me perguntou como é que foi, eu digo, foi que eu não aguento as vozes que fazem na frente do juiz, quando vai para frente do juiz, fazem uma voz, eu não sabia, claro que eu me retrato, né? Então as pessoas que destroem, que tentam destruir as nossas vidas, e hoje lá, quando eu consegui a retratação, né, consegui o acordo, eu lembrei de ti, a nossa luta, né, para que o judiciário também enxergue as agressões e a violência política como violência política, né, porque é um sistema que precisa acordar por que acontece no nosso país, né, não é só uma ou outra pessoa, preciso fazer com que o Brasil acorde, porque é o significado disso que tu coloca, violência política, e o quanto a violência política faz com que pessoas, homens e mulheres, não se engajem, né, por receio, por temor, por temer pelas próprias vidas. Então, eu sempre gosto de falar sobre isso para ser solidária com a Rosário em público, porque as pessoas, a gente tira a força da convicção, né, Rosário, para seguir adiante. Eu tenho muito orgulho de ver a forma como tu enfrentaste isso tudo no último período. E como nós somos vitoriosas nesse enfrentamento também. Eu acho que é isso que a gente tem que compartilhar também. Nós não somos as mulheres que eles não nos conseguiram nos destruir. Nem como mulheres, nem como representação pública. Então, que as mulheres que possam estar nos assistindo saibam que vale a pena lutar, porque nós também não nos deixamos destruir por todas. Eu acho que é um pouco isso. Por todas e com todas, né? Porque nós também fomos abraçadas por outras, exatamente. É isso mesmo. Parabéns, Rosário. Bacana. Obrigada, Rosário. Jerusa, eu vou te deixar por último para tu ficar aqui com a gente até o fim, viu? Não vai ter... não tem noite mesmo, né, Miguel? É véspera de feriado, mas a juventude tem que ficar em casa. Não, eu ia dizer que a gente estava atrapalhando a noite da nossa juventude. Eu não gosto disso, né, João Vicente? Porque a juventude... Eu também gostava de fazer uma festa quando eu tinha idade da Jerusa. Mas é cedo, né, Jerusa? 7h30, está cedo ainda, né, querida? Ela vai ficar... Que idade tu tá, Jerusa? Eu fiz 20 semana passada. Fiz 20, parabéns. Com 20 eu ainda gostava de festa, não tem problema, eu gostava de festa. Mas tá cedo ainda. Tá cedo ainda. O Rosseto tá entendendo, ele falou que estava cedo ainda, eu para mim já tá quase tarde, com 8h30, ó. João Vicente, eu estava aqui te olhando e pensando como será para alguém que viveu o golpe de uma maneira tão pessoal, única, né, na história do país, que viveu
até mandei uma mensagem enquanto te olhava, quanta tristeza tem na história política do Brasil, né? Quanta tristeza pessoal, quanta perda, quanta gente que se foi, tem na história da construção dos períodos não democráticos da história brasileira. E fiquei te olhando e pensando nisso, como é, né, ver esse arremedo de repetição da história, esse período marcado por restrições democráticas. A Rosário e o Marcelo disseram isso, né? A ideia de que o golpe não acontecerá como aconteceu no passado, mas nós presenciamos todos os dias como se víssemos, né? Fecha um pouquinho num lado, restringe a liberdade no outro. Hoje foi a medida relacionada às universidades, a ausência de transparência nos dados ontem, a violência política permanente, a perseguição aos adversários políticos, o comando da PF centralizado, sabe-se lá para quê, né? Para perseguir adversários, muito provavelmente, como disse aquela deputada. Então, eu queria te ouvir, como todos, né, com relação ao tema da necessidade da Frente Democrática, mas queria que tu falasse também desde o teu lugar, da tua construção política, porque cada um de nós fala aqui a partir da sua experiência, né? Como estudante, a Rosário como educadora, como deputada, o Miguel como um homem que foi ministro, mas tu, de todos nós, viveste o período de fechamento democrático da década de 60 de perto, né, de dentro de casa, com toda a dor que isso provoca e com toda a luta que isso causou na tua família pelo direito à memória, à verdade e à justiça, né? Então, bem-vindo, é sempre uma alegria conversar contigo, meu camarada. Muito obrigado. Eu queria, Manu e o Rosseto, agradecer essa participação, que eu acho que é muito importante. Nossa Porto Alegre aí hoje vai estar, principalmente nessas eleições municipais, eu acho que vai estar no centro e vocês vão ser grandes vitoriosos aí nessa eleição para unir mais esse processo que nós todos temos em mente de fazer essa frente, de fazer essa união em torno da vida, em torno da democracia, principalmente nesse momento, né? Nesse momento do Brasil tão difícil e tão triste, né? Nós estamos aí, sem dúvida, num momento de relações humanas muito difíceis. Pandemia. Eu posso dizer a vocês, sinceramente, que nós estamos diante de uma dilaceração emocional e até espiritual dentro desse momento no Brasil, diante de... Amanhã, talvez, a gente passe o número de 40 mil mortos, são 40 mil famílias sofrendo, e mais ainda nesse estado de coisas dirigidas aí por um líder com uma demência emocional que não cabe, não houve em qualquer lugar. Eu acho que nem dos ditadores de 64 para frente, de tanto ódio, de tanta má vontade contra o povo brasileiro. Ele é um ser das trevas, eu estou achando que ele é um ser das trevas, nós só estamos vendo ele querer montar armas, luta, o ódio. Eu acho que o que foi impedido em 64, não é, com a renúncia da resistência que o Jango teve de sair para não provocar uma resistência entre brasileiros, eu acho que hoje nós estamos vendo algo parecido. Eu tenho algumas coisas que me surpreendem muito, como esse Jefferson, condenado, que ficou com a sigla do PTB, uma sigla nacionalista de Getúlio, de Jango, de Brizola, ir para uma live e propor armar as milícias para tensionar o Brasil, para ir contra aqueles que, como nós, temos, todos nós, essa tradição de luta. Hoje ser de esquerda é ser terrorista, nós que somos, ao contrário, as peças que estamos lutando por uma humanidade e por um país que nós temos obrigação de devolver aos brasileiros a esperança, a luta pelos direitos sociais, a luta por direitos humanos, inclusive, porque nós estamos vendo o Brasil hoje
sendo destruído praticamente na sua economia, na sua cultura, enfim, nas suas mais básicas valores de soberania brasileira. Então, eu acho que nós devemos ter a presença, ligando isso a 64, que nós estamos vendo o aparelhamento do Estado. Isso aconteceu em 64, o aparelhamento do Estado. As ações encobertas que esteve naquele momento, ou seja, que desestabilizaram a democracia, nós vimos isso contra a presidente Dilma. Em 16, já tínhamos visto no Paraguai e não nos atentamos a como esse modelo desse golpe, que vários, eu acho que foi o Freixo, que o golpe talvez não seja nos modelos de 64, eles não precisam mais, eles estão aí, claro que em termos ilegais, mas foram eleitos por esse modelo político e democrático que nós temos. Eu acho, sinceramente, que nós devemos ter uma estratégia política, e gostei muito dessa diferenciação no que é uma frente pela vida e pela democracia e o que serão as nossas estratégias eleitorais para 2022. Mas o importante é dizer que nós temos que chegar em 2022. E para isto, para chegar em 2022, eu acredito que nós temos que dividir, no meu entendimento, a questão em 3 etapas. Ou seja, nós temos que manter essa correlação de forças que está se igualando hoje nas redes que a Manu bem conhece, e de todas as formas tentar segurar esse ímpeto fascista do Bolsonaro, seja com as ações propostas, existem mais de 30 pedidos de impeachment hoje já protocolados no Congresso Nacional. Nós devemos fortalecer, eu acho, essa atuação federativa dos governadores. Eu acho que isso foi e é importante nesta conservação, nesta proposta de chegarmos a 22 disputando os espaços que são abertos, sejam eles nessa disputa jurídica, nessa disputa institucional, né? Porque temos visto aí, ontem mesmo, anulação de 300 anistias dos cabos e sargentos ligadas ao STF, mas isso vai continuar à medida, como disse esse derrubador da Amazônia, o Salles, o ministro Salles, eles querem ir passando a boiada e aos poucos eles vão destruindo o sistema institucional. Então, eu acho que essas 3 etapas são diferentes mesmo. Primeiro, a constituição de uma frente com todos aqueles que querem preservar a vida, querem preservar a democracia, e fazer a frente ampla nesse sentido. Primeiro, não falar na questão eleitoral de 2022. E aí contarmos com todas as forças de esquerda, de extrema esquerda, de centro-direita, e por que não até de democratas da direita, porque nós lá na época do exílio, nós fizemos aliança até com o diabo. A Frente Ampla foi feita com Lacerda, Juscelino, Jango. Então, nós temos que ter essa consciência que temos que dividir esta etapa de luta em dois momentos diferentes. Uma é a construção da Frente Ampla pela vida, pela democracia, e a segunda é chegarmos a 22 e aí cada um discutir a sua estratégia eleitoral, as suas coligações, enfim, nacionais. Mas temos que ter sempre presente que o Brasil sofreu muito e sofre ainda com essa degradação paulatina de nossa democracia. Eu acho que se a gente conseguir chegar à eleição de 22, não seria nada inoportuno
assim que o novo governo assumir, que eu acho que nós temos que lutar por uma união democrática para derrubar Bolsonaro, imediatamente convocar uma nova constituinte. Eu acho que a nossa democracia representativa, a nossa Constituição de 88, ela teve uma série de falhas nesse sentido, tanto é que nós vemos aí bancadas que não são interesse do povo brasileiro. É a bancada da bala, do boi, a bancada da Bíblia, enfim, todo esse tipo de acesso ao parlamento, e com raras exceções, é claro, mas nós temos que tirar uma democracia onde os movimentos participem mais, onde os sindicatos participem nas decisões orçamentárias, nas decisões políticas de uma nova Constituição. Eu me lembro, a Maria do Rosário deve lembrar também, que a Dilma tentou, em certo momento, aprovar, eu acho que foi em 2013, uma medida provisória nesse sentido, que foi muito combatida. Então, nós temos que ter uma união nesse sentido, e depois, evidente, nós temos que, chegado a 2022, se a gente conquistar, não é? É lógico que pode haver qualquer interferência daqui lá, mas eu acho que, se mantidas essas correlações, nós podemos chegar com essa frente pela vida, pela democracia, combatendo juridicamente Bolsonaro, fazendo as ações necessárias no Supremo, as ações de inconstitucionalidade, e uma vez chegado a 2022, termos a consciência de que temos que criar um projeto de nação novo para o Brasil, um projeto de nação inclusivo, de desenvolvimento nacional, um projeto que não permita mais, por exemplo, que 2019 nós pagamos 1 trilhão e 38 bilhões só da dívida pública. Getúlio fez, no seu governo, ele fez a moratória da dívida. Nós temos que auditar a dívida pública e fazer uma moratória. Esse sistema financeiro rentista já ganhou demais. Eu acho que prorrogar por 3 anos o final da dívida seria uma conquista para todos os brasileiros. Nós pagamos, em 2019, 285 bilhões de juros e 753 bilhões de amortização. Então, nós temos que criar, chegando a 2022, uma segunda etapa eleitoral. E aí, claro, que cada um, nós temos que sentar na mesa, ver as nossas diferenças em cima da proposta eleitoral, mas tentar construir um projeto de nação que seja inclusivo do povo brasileiro. Nós temos essa dificuldade que todo mundo dizia, a esquerda só se une na prisão. Não é verdade. Eu acho que nós temos condições, com muita cautela, com muito diálogo. Parabenizo o título dessa nossa reunião, porque é o diálogo que nos leva a conquistar os espaços. Eu acho que nós temos essa dívida com o povo brasileiro. Então, eu acho que, para terminar, dizer a todos aqui que participaram, gostei muito, inclusive, das posições aí do Rosseto, da Maria do Rosário, não é, que são do Partido dos Trabalhadores, essa disposição de enfrentar essa frente ampla, nem que seja nessa primeira etapa de construir essa frente pela vida e pela democracia, para depois nós conversarmos a segunda etapa, que seria uma etapa eleitoral. Gostaria, a Maria do Rosário, o Rosseto, a vocês que digam ao presidente Lula que ele é importante nessa etapa. Ele é uma figura importante, nós temos que ter esses desprendimentos de liderança que ele é, de estadista que ele é, para que nós consigamos chegar a 2022 lutando pela vida, lutando pela democracia, e lá na frente propondo um Brasil inclusivo, um Brasil que lute pelas injustiças sociais, que defenda
o povo brasileiro, defenda os trabalhadores e, principalmente, que construa a sua soberania na cultura, na saúde pública, que nós vimos agora que se nós não tivéssemos o SUS, nós estaríamos, não é? E nesta luta nós estamos mostrando que a melhor solução é um projeto desenvolvimentista nacional, porque está mostrando à nação brasileira que esse projeto ultraliberal de rentismo está falido. Então, em nome do Brasil, queria agradecer, em nome da união, né, da luta pela vida e da democracia, agradecer esse grande convite, Manuela e Rosseto, que vocês nos fizeram para que aqui possamos estar e trazendo um pouco de nossa experiência do exílio, das lutas políticas e dizer que temos que lutar, porque os atores de 64 são os mesmos atores que hoje estão. O modelo de golpe que eles estão tentando implantar que é diferente. Meu grande abraço a todos vocês e, sem dúvida, venceremos. Olha, João, eu e o Miguel Rosseto, a gente quer te convidar, como tu vive em Brasília, e em Brasília, Rosseto, não tem eleição, a gente quer te dizer que, por enquanto, virtualmente, mas quando essa coisa toda voltar para o presencial, que tu venha para cá nos ajudar a coordenar a campanha, né? Eu já falei até com o Márcio que eu vou para aí uns 2 meses antes. Tá? A gente tem essa expectativa. Jerusa, querida, eu falei que queria te deixar... João Vicente. Obrigada, João Vicente. Eu falei que queria te deixar por fim, porque as últimas semanas foram muito marcadas pela conjugação da luta pela democracia antifascista com a questão racial. Né? Eu sempre lembro da Marta Tiburi, quando uma vez eu perguntei para ela como que tu enxerga esse feminismo liberal. Ela disse, olha, para mim feminismo que não olha para todas as mulheres não é feminismo. Né? E aí essa semana vendo essa questão antifascista, antirracista, existe como lutar em defesa da democracia, se nós não nos engajarmos na luta antirracista, né? E hoje o professor Silvio Almeida me deu um documento para ler que dizia não haverá democracia enquanto existir racismo, né? Então eu queria te ouvir, né? Eu fiquei muito emocionada, te mandei a tua foto, né, do domingo. Eu e o Miguel, nós somos da turma que achamos que a nossa divisão não está entre aqueles que vão para a rua, né, denunciar o governo Bolsonaro e as ameaças da democracia e aqueles que ficam em casa e das suas janelas protestam, né, porque nós sabemos que é uma decisão difícil de tomar e que todas elas são responsabilidade do presidente, porque os jovens que foram às ruas em defesa da democracia ameaçada por ele, né, então... ir ou não ir não é a nossa diferença. A nossa diferença é lutar pela democracia ou não lutar pela democracia. Nós não podemos criar divisões artificiais entre nós num momento tão complexo da vida política do nosso país. Mas eu queria te ouvir, Jerusa, eu queria ouvir, tu é tão jovem, né? Como tu te sente, como tu percebe esse grande levante das mulheres e dos homens negros que são organizados desde sempre. Não tem nada que irrite mais, né, João Vicente, quando a gente lê assim, esse surgiu agora, como surgiu agora? Eu há 20 anos conheço as mulheres e os homens negros organizados, né, lutando, mas existiu, né, um levante nos Estados Unidos e no Brasil também a pauta ganha força, sobretudo com a morte do menino Miguel e com a execução dentro de casa do menino João Pedro. Então eu queria te ouvir, por isso eu te deixei para falar por último, porque acho que as pessoas todas têm curiosidade para ouvir uma jovem mulher negra que luta no Brasil de 2020. É uma alegria conversar contigo, viu? Então, gente, boa noite, Manu, boa noite, Miguel, João. Boa noite, Jerusa. Agradecer a oportunidade de poder falar para tantas pessoas que estão nos assistindo agora e que nos assistirão depois. Né? Como tu disse, eu sou uma jovem, mulher, negra, militante, sou tudo que o nosso governo não gosta, né? Então, poder estar num espaço onde as pessoas possam me escutar a minha opinião, isso é muito importante para mim e para as pessoas que são igual a mim. Acho que é importante a gente localizar, né, o nosso debate em relação a tudo isso que está acontecendo. Acho que, enfim, né, as falas anteriores conseguiram apresentar, né, um pouco dessa avaliação do nosso campo sobre esse momento trágico que nós estamos vivendo, mas é sempre importante a gente, todos os dias, lembrar que nós estamos vivendo
a maior crise da nossa geração, né? Uma crise sanitária, uma crise política aqui no Brasil, uma crise, enfim, né, devastadora, que coloca muitas famílias em condição ainda mais vulnerável. E dentro dessa crise toda, né, a gente sabe quem são as pessoas que são mais atingidas negativamente por tudo isso, né? Então a gente sabe quem são as pessoas que estão perdendo a renda, que não estão conseguindo acessar o auxílio emergencial, famílias, né, que não estão conseguindo pagar o aluguel, não estão conseguindo pagar suas contas, e essas famílias, em sua maioria, elas têm uma cor, né, e essa cor é negra, né? São famílias de periferias que estão sendo drasticamente, né, atingidas por essa crise sanitária. E, em contrapartida, né, dessas consequências negativas que nós estamos vendo dessa crise, a gente tem um governo, né, que, num geral, né, o governo federal, que trata isso com uma irresponsabilidade gigantesca, né? Então, o presidente Bolsonaro, né, o governo federal, na figura do presidente Bolsonaro, desde o início da pandemia, né, desrespeita as orientações da Organização Mundial da Saúde, né, nos últimos dias aí, né, querendo omitir, né, ver se a gente pode com algo disso, né, querendo omitir o número de mortos, né, enfim, né, querendo mais preocupado com a mídia, né, do que com a vida das pessoas. E como eu disse tudo isso, né, e a gente sabe que quem são, né, as famílias mais atingidas negativamente por causa dessa crise do coronavírus, e a gente tem um governo que é irresponsável. E como eu disse, essas famílias, em sua maioria, têm uma cor, né, e a cor dessas famílias, ela é negra, né? A gente vive no Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo, né, onde a gente, infelizmente, ainda encontra famílias que vivem na linha da miséria, que não têm saneamento básico, que passam fome, e nesse momento difícil, trágico de pandemia, essa desigualdade, ela se aprofunda, né? Então, é importante a gente registrar que aqui no Brasil as coisas são muito complexas, né? Porque aqui a gente tem, né, famílias que têm tudo, né, e famílias que não têm absolutamente nenhuma condição digna de se viver. E nesse momento fica mais difícil ainda. E a gente precisa combater dois vírus, que nem a gente fala, né, que é o coronavírus e que é o Bolsonaro. E mesmo durante a pandemia, a violência racial, a violência policial, estatal, ela ainda continua acontecendo, né? Ela não entrou em quarentena, como a gente disse. Então, a gente teve 3 casos, né, em especial, né, que levantou, né, teve um levante, né, de antirracista, que pessoas que a gente nunca ouviu falar publicamente sobre o racismo vieram a se pronunciar, né? Então, acho que isso é muito importante. O primeiro caso, né, do João Pedro, né, no Rio de Janeiro, um menino de 14 anos, né, que foi assassinado pela polícia dentro da sua casa, né? Ele estava na quarentena dele, no isolamento social dele, foi, né, de modo violento, perdeu a sua vida pela violência, né, estatal policial que existe hoje no Brasil e que tem esse destaque mais violento no Rio de Janeiro. O segundo caso, né, que foi do George, que foi nos Estados Unidos, né? Acho que, enfim, todo mundo acompanhou aquele vídeo, né, que é triste, que é dolorido de visualizar, que, né, um homem negro morto pelo policial branco, né, de maneira violenta. E o terceiro caso, que não foi, né, de violência policial, mas que retrata, né, a desigualdade racial, que é o caso do menino Miguel, né, que a sua mãe estava passeando com um cachorro, né, da empregada, e a mulher, né, sem nenhuma responsabilidade, deixou que o menino, né, entrasse naquele elevador e aquela tragédia acontecesse. Uma mãe negra que não teve também o seu direito, né, de permanecer no seu isolamento social para garantir sua renda. E isso retrata, né, gente, essa violência, né, que o nosso povo, né, sofre pela cor da sua pele e pela sua origem, né, de raça. E esses 3 casos em especial levantou, né, acho que, né, um caso mais destacado nos Estados Unidos, que lá, né, o movimento negro, enfim, né, se organiza de uma maneira mais radical, na minha opinião, né, e teve todo esse levante nos Estados Unidos e no mundo, né? Então, é bem importante isso, né? E não existe essa contradição, né, como tu colocou, Manu, entre a luta antirracista, né, a luta antifascista e a luta, né, contra o coronavírus, né? As pessoas que saíram às ruas, elas também não querem, na verdade, né, ser contaminadas pelo coronavírus e não querem que a sua família e seus conhecidos também não. Mas chegou um momento, né, que para essas pessoas, para nós, é um limite, né? A gente vê vendo esses casos, né, na televisão, no nosso celular, isso para nós é revoltante, né? Então,
toda a violência, né, incitação de ódio no Brasil, nos Estados Unidos, que a desigualdade também existe lá, chega um momento que basta, né? E mesmo com o risco do coronavírus, a gente precisa estar se arriscando ainda mais, né, para se manifestar, para lutar contra tudo isso. Então, a nossa luta, ao ir para as ruas, também é pela vida, né? Porque a população negra, ela continua morrendo por ser negra mesmo na pandemia. Então, para nós, é bem grave esse momento, né? E eu fico revoltada, né? Eu sou uma jovem militante, eu acho que quem não está revoltado com todas essas coisas que estão acontecendo, não estão conseguindo visualizar, né? Em especial aqui no Brasil, assim, né? Toda essa ameaça de ódio, né? Fascista, né? Manifestações com características neonazistas, né? Então a gente vê grupelhos se manifestando, pedindo o fechamento do Congresso Nacional, né? Se manifestando pelo direito, para não ter o direito de se manifestar. Então isso tudo é muito grave, né? E eu particularmente tenho receio, né? Porque a gente vê pessoas se manifestando porque ela tem ódio a mim, né? Então tu vê as pessoas saindo para as ruas com essas características. Então, tudo isso é muito grave e a gente precisa se manifestar, né? As manifestações nas ruas do nosso campo, das pessoas, né, que, enfim, defendem a democracia, defende, né, o avanço social. As manifestações, elas são justas, né? As nossas pautas são justas. Não podemos deixar que o Bolsonaro, né, continue ameaçando a nossa vida. E Manu, né, Miguel, se vocês me permitem, acho que é importante a gente falar aqui também, né, sobre a MP, que, enfim, né, foi comentado por cima pelos outros companheiros que estavam aqui conosco, mas eu acho que é importante a gente ressaltar, né, e falar o que isso significa, né? Nós temos hoje, né, um governo federal que né, inclusive antes de se eleger, né, Bolsonaro já demonstrava quem ele era, mas agora no poder, desde o início, demonstra esse descaso, né, enfim, né, essa não disposição de investir na educação, e muito pelo contrário, né, tem esse objetivo de fazer com que a educação no Brasil não seja para todos e que seja do modo que ele quer, né, não participativa, não inclusiva. E nós tivemos, né, na calada da noite, né, o lançamento dessa medida provisória que permite, né, que o nosso ministro da Educação possa, durante a pandemia, nomear interventores nas universidades e institutos federais. Mais uma medida, né, que inclusive é algo que a gente já lutava, né, nos últimos meses, mas esse governo se aproveita, né, da tragédia que é essa pandemia para implementar mais uma medida antidemocrática e autoritária. Acho que vale lembrar que as nossas universidades e institutos federais, durante esse período de pandemia, de isolamento social, não pararam, né? A gente continua funcionando, então as universidades, inclusive, vêm dando mais respostas do que o nosso governo federal. Produção de álcool gel, máscara para a comunidade, né? A pesquisa que vem sendo encabeçada pela UFPEL, aqui a nossa Universidade Federal de Pelotas do Rio Grande do Sul, as nossas universidades estão trabalhando para combater a pandemia, e com o argumento raso, né, do nosso governo, querendo, né, dizer que durante esse momento nós não temos autonomia para eleger nossos representantes. Isso para nós é um absurdo, né? Inclusive a gente encampou numa campanha através da União Nacional dos Estudantes, através de entidades estudantis, enfim, professores, para que essa MP, para que o Congresso Nacional devolva essa medida provisória, né? Para que a gente não precise, né, não se arrisque e deixe essa medida vigorar por 120 dias, porque a gente não sabe, né, o que pode acontecer nas nossas universidades federais do Brasil. Então, enfim, né, acho que denunciar tudo isso, não deixar com que as nossas instituições, né, percam a sua autonomia. Inclusive, né, até é uma medida inconstitucional, né? O nosso artigo 207 garante a autonomia das instituições públicas e esse governo quer ameaçar. Então, acho que esse era o meu recado, né? Quero agradecer também pelo convite, é bem importante para mim estar podendo conversar com vocês, conversar com quem está nos escutando, e a nossa luta continua e fora Bolsonaro. Deixa eu só Obrigada, fazer uma... Jerusa. Emanuel, só fazer uma coisa. Claro, Miguel. Eu acho que está para todo mundo aqui. A minha tela é a mesma tela para todos, não é isso? Na minha tela está o João Vicente e a Jerusa, do mesmo lado, que é um símbolo muito bonito, viu? Porque a tua fala é muito qualificada, a tua capacidade de combate, de análise, mas tu é o Jango. Eu estou enxergando o Jango de 64, é isso? E a Jerusa, jovem, mulher, negra, com essa energia extraordinária, que é um pouco a expressão da nossa história de luta, de resistência, né? Que nós estamos vivendo aqui. E eu acho que o Jerusa,
Zé Vicente, Manuela, todos vocês. Eu acho que uma grande e dolorosa aprendizado para todos nós, que vivemos o ciclo democrático pós-ditadura, que enfrentamos a ditadura, né? Que perdemos as eleições diretas, para um colégio eleitoral, que perdemos uma constituinte exclusiva e fomos para uma constituinte congressual, mesmo na constituinte congressual, quando um espaço de democracia e de participação foi conquistado, a força popular, né, a presença popular, mesmo com aquela restrição da Constituição de 88, criou essa Constituição referência para todos nós. O que eu quero só dizer aqui, encerrando aqui, que esse espaço tão bonito, viu, Manuel? De lideranças fortes, enxergamos a indignação, o compromisso com a democracia, com as liberdades e com a justiça social e com a igualdade. É verdade dizer que não tem democracia com racismo, é verdade dizer que não tem democracia com esse padrão de violência contra as mulheres, é verdade dizer que não tem democracia com essa exclusão social e com essa desigualdade monstruosa que cresce no país. Portanto, eu acho que a nossa turma, quando nós falamos em democracia, nós estamos falando em igualdade, em justiça, nós estamos falando em condenar essa desigualdade, essa violência, todo e qualquer tipo de violência. E esse é o grande debate que os processos eleitorais, os processos políticos, né, eu diria assim, vão nos exigir nesses próximos tempos, né? Nesses próximos meses, a resistência ao Bolsonaro, o processo de pensar as nossas cidades, de incluir um amplo debate participativo. Eu queria cumprimentar todos vocês, viu? Eu acho que foi um diálogo muito positivo, muito. Eu acho que o que vocês trazem é reflexão, aprendizado, e trazem uma esperança muito grande. Eu acho que é isso mesmo. Sempre num ambiente de esperança, a gente foi capaz de crescer e crescimento. Parabéns, viu, Manu? Parabéns. Obrigada, a todos vocês. Miguel. Sabe que quando tu falava do João Vicente, eu ia dizer que como cada um deposita o seu olhar sobre o outro, né? Porque eu sempre te olho, João, e quando eu te vejo debatendo a luta em defesa da democracia, eu me lembro das imagens tua, menino, com teu pai e com a tua mãe, deixando o Brasil. Talvez porque tu tivesse uma idade muito parecida com a da minha filha, né? Quando tu saíste do Brasil, se eu não me equivoco, tu tinha 7 anos, é isso? É verdade, 7 anos, mas... 7, mas ainda... E a Laura vai fazer 5. Mas a luta é isso aí, eu queria agradecer mas também eu digo isso porque... Não, eu ia justamente registrar, né, que quando as histórias elas se encontram também desde outros olhares, né, Miguel? Porque quando a gente olha a Jerusa, a gente olha a história do João, né? Eu sempre tenho aquela imagem, até printei uma foto, mandei agora há pouco para alguém a imagem que eu tenho na minha cabeça. A primeira foto que eu vi tua na vida não foi tu adulto, né? Foi tu criança, como muitos. E resgatar essa nossa ideia, né, de que a nossa luta em defesa da democracia é a luta que defende que todos e todas tenham direito à vida, né, João? A vida livre, né, a vida digna, a frequentar a escola, as reformas de base sonhadas por Jango, né, e que essas escolas e que esses trabalhos sejam iguais para todos e todas, para as mulheres econômicas, para os negros e negras e para os indígenas, né, esse sonho, o nosso sonho de democracia é um sonho que o filho nunca mais se despeça do pai sem saber por que o pai não voltou, ou que uma mãe nunca mais desça e não veja o seu filho quando suba no elevador de volta ao 9º andar, né? É a luta em defesa do direito à vida livre, né? A vida feliz, a vida próspera, a vida com educação, com saúde, com trabalho. Então, eu também fiquei muito feliz, Miguel, fiquei feliz com esse nosso encontro, né? Ele é potente ouvir vozes, né? A gente escuta cada um num canto, cada um de um partido, histórias, trajetórias diferentes, mas é um sonho comum de Brasil, né? De um Brasil justo, desenvolvido e democrático, né? Sem dúvida, Manu, eu te agradeço muito, porque eu acho que essa luta de tantos anos, vamos repeti-la quantos anos sejam necessários para libertar o nosso povo. A gente passa, mas a luta fica permanente na memória de filhos, de netos, e sem dúvida alguma, para que eles continuem resistindo aí a termos um Brasil mais justo, mais livre, mais soberano. Muito obrigado, Manuela, muito obrigado, Rosseto.
Obrigada, Jerusa. Obrigada, Rosseto. Abraço, João. Fiquem com Deus. Compartilhem nas redes de vocês a nossa live. Como a Jerusa disse, as pessoas nos assistem ao vivo e nos assistem também depois. E para aqueles que ainda estão aqui conosco, esse QR Code leva para a área de doação, a nossa campanha de solidariedade, que leva alimentos, livros e itens de higiene para as famílias mais vulneráveis aqui de Porto Alegre. Luta e conjuga a luta com solidariedade. Um beijo, boa noite, bom feriado. Boa noite. Cuidem-se, cuidem-se. Cuidem-se e cuidem dos outros.